E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Católica Cast. Eu sou o Yuri. E eu sou a Mari. E hoje a gente tá aqui com um convidado especial, não um convidado de fora da escola, Rafael. E aí pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês no podcast hoje. Perfeito. Prazer todo nosso. Eu tô muito ansioso. Hoje a gente vai aprender bastante. Sim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de avaliação do PAS, com o criador do Guia do PAS, que é nosso ex-aluno aqui da Católica. Interessante. E a gente quer começar perguntando qual foi a sua inspiração para criar a página do Guia do PAS. Perfeito. Como vocês disseram, eu fui aluno da Católica, eu estudei aqui desde o 8º ano até terminar o ensino médio, eu terminei em 2019. E a inspiração nasceu durante o ensino médio. Na época eu estudava com um colega que hoje é meu sócio no Guia do PAS. A gente estudava para a prova, a gente estava sempre perdido, assim, era tudo mato, realmente, não tinha informação na internet. E a gente falava, caraca, tinha que ter algum local que falasse sobre a prova. E nós fomos aprendendo bastante, conseguimos a aprovação, eu e meu colega, nós fomos aprovados em medicina na UNB. E no dia que nós passamos, nós falamos, beleza, acho que agora a gente entende um pouco da prova. E foi quando nós criamos o guia. Caraca, que massa. Eu tava, tipo assim, no caminho, subindo pra cá, eu tava pensando comigo, tipo assim, como é que foi, tipo assim, tirar esse projeto do papel e passar pra realidade, digamos assim. Do guia? É, do guia. Bom, desde o começo a gente tinha muitos objetivos, a gente queria fazer alguma coisa muito interessante, muito grande. E essa foi talvez a parte mais difícil. A gente tinha um sonho enorme no começo e não dava para abraçar o mundo todo de uma vez. Então nós optamos assim, cara, vamos começar com a primeira coisa que dá para fazer e vamos construindo a partir disso. E aí quando nós dividimos um sonho enorme em várias etapas, cada etapa a gente fazia com calma e 100% focado nela. Então, primeiro foi começar uma conta no Instagram, na época a gente não sabia usar o Canva. Imagina, eu tinha acabado de ser no ensino médio, eu usava o Paint 3D para fazer os posts. Nossa. Era terrível, só que a gente aprendeu, começou a melhorar o Insta, depois cada coisa a gente foi melhorando, justamente focando assim, não tentar fazer tudo de uma vez. Eu acho que para ter nascido o guia como uma empresa, uma plataforma, esse foi o principal naquela época, de ter tipo, respirado um pouco e falado, ok, vamos com calma. Eu acho que não só pra gente criar, tipo, tirar nossos projetos do papel, mas até, por exemplo, para estudar para uma prova, né? A gente tem que fazer em partes, não querer fazer tudo de uma vez. Tem que ir com calma. Realmente. Eu queria saber também o que, tipo, dessas primeiras etapas que vocês começaram aos poucos, qual foi a crucial, a mais importante, assim, para vocês chegarem onde vocês estão hoje e inspirarem e ajudarem vários alunos, tanto de Brasília quanto de outros lugares que vêm fazer a prova do PAS, a começarem a estudar e a se interessar e a divulgar o processo do PAS, para poderem passar e pensar em passar em uma federal e começar a estudar. O momento mais importante para o guia definitivamente foi durante a pandemia, no nosso primeiro ano assim, de projeto, que nós decidimos começar a fazer lives ensinando o pessoal o conteúdo do PAS. Eu acho que 98% das pessoas que conhecem o guia é por conta desse motivo. Elas vão conhecer alguma live que está gravada até hoje no YouTube, ou durante a época que elas estão estudando, elas vão conhecer. E esse primeiro momento, a primeira vez que nós fizemos lives ensinando conteúdo, foi muito legal porque os alunos, boa parte deles estavam sem conteúdos para o PAS na escola, foi o primeiro ano de pandemia, o ajuste foi difícil, a prova estava chegando, estava todo mundo muito perdido, e as nossas lives ajudaram assim, a mostrar para o pessoal que era possível, que eles viam a prova como algo impossível, inalcançável, que nunca iam conseguir fazer, e tranquilizar. Era legal que eles estavam escutando pessoas que um ano atrás estavam indo fazer a prova, então a gente tinha uma proximidade. E esse foi o ponto de virada, assim, o nosso projeto deu muito certo por ter sido desde o início tão próximo de todos os alunos que assistiam às lives, depois às aulas, etc. Isso realmente é muito importante, porque vocês passaram pela experiência de ter que estudar, fazer a prova e depois vocês estão ensinando baseado na experiência de vocês. E dentro disso, qual foi, tipo, a maneira que vocês começaram a estudar por isso? Quais os critérios, quais os métodos que vocês começaram para vocês passarem? Bom, o principal, isso parece até clichê quando a gente conversa disso, sobre estudar para o PAS ou para qualquer outra prova, mas foi mudar a nossa postura e entender que fazer questões era fundamental. Às vezes, especialmente se você está entrando ali no ensino médio pensando em fazer uma prova, você pensa muito mais em aulas, que são uma parte importante, em ter o conteúdo teórico, em assistir vídeo no YouTube, só que se a gente ignora a parte de fazer questões, está faltando algo que é essencial. Os outros eles são necessários, mas não são suficientes, é o que eu costumo comentar com o pessoal. Então, quando a gente mudou a postura assim, falou, cara, a partir de agora, isso foi eu e Luísa, foi por isso que eu falo a gente, né? A partir de agora, a nossa rotina inteira envolve
ter, em algum momento do dia, a parte de fazer questões, quando isso aconteceu, foi um ponto de virada para o nosso desempenho realmente alavancar. É a metodologia ativa, né, que eles chamam. Exatamente. Eu tenho um amigo, Phelps, e se você tiver assistido, ele fez o Guia do Paz, ele falou que ajudou muito, ele achou muito legal, então parabéns pra vocês, o trabalho de vocês, muito legal. Eu queria saber também como na época de vocês conciliaram os estudos da escola, do ensino médio, que é uma carga muito pesada, com os estudos para o país em si, porque muitas vezes o conteúdo das matrizes são diferentes, tipo aqui na Católica, já que você estudou aqui, você sabe que primeiro e segundo ano é o que estuda no ensino médio inteiro e o terceirão é revisional. Então, tipo, conciliar isso, como que foi na sua época? Na minha época era um pouco diferente, porque na minha época não tinha o terceiro como revisional. No terceiro era o conteúdo do terceiro mesmo. Só que ainda assim sempre existe uma dificuldade, isso em praticamente qualquer escola de Brasília. Que o PAS ele não é 100% alinhado exatamente ao que você está vendo no ano do ensino médio. Em tese é quase 100%, mas existem alguns conteúdos que estão de fora, alguns que você vê um pouco menos na escola e eles caem mais no PAS. Ou ao contrário, tem conteúdo que a escola foca bastante e que o PAS não dá muita bola, assim, ele olha e fala, cara, tá, não vou cobrar. E isso é quase toda escola, você vai passar por isso, porque a escola não está te preparando exatamente para a prova, ela tem um tanto de regras que ela precisa cumprir e existe essa prova também. Então, o primeiro passo é o aluno reconhecer isso, ele saber que a escola ela vai ajudar bastante, mas ela nunca vai ser, assim, completamente suficiente para o que ele precisa. Porque a escola está participando de um jogo e o PAS, ele vai aproveitar uma parte dessa disputa, mas tem muito do conteúdo que não foi visto na escola da maneira que a prova cobra. E isso é normal, é uma parte que o aluno tem que entender, que nem sempre é o papel da escola passar alguns detalhes assim, e que ele tem que correr por fora. Então, a mudança de perspectiva, assim, de postura mesmo, saber que precisa ir além. E nesse sentido, o que eu fazia? Eu sempre buscava ter boas notas na escola. Para mim, isso era uma forma de validar que eu estava aprendendo cada passo. Então, eu pensava, cara, primeiro trimestre, como que eu vou saber que eu estou indo bem nos conteúdos do PAS? Bom, eu vou bem nas provas da escola que são sobre aqueles conteúdos. Para mim, aquele era o primeiro passo. Só que depois eu sempre focava em aprofundar muito naqueles que tinham uma recorrência grande. Era realmente olhar a prova e falar, cara, esse conteúdo aqui, eu sempre brincava com o Luiz, binômio de Newton, que caía na prova do terceiro ano, mas nunca caía no PAS. A gente falava, é só para a escola, depois que passar a prova eu estou tranquilo, eu não vou olhar tanto para ele, mas eu vou me aprofundar absurdamente em outros assuntos de matemática que despencam na prova. Era sempre essa postura. Você puxou esse gancho de matemática, eu acabei de lembrar aqui de uma aula que a gente teve, de uma questão que a nossa professora falou, que ficou, por exemplo, ela foi corrigir uma prova do PAS, e ela falou que, assim, tudo bem que quando ela vai corrigir, ela tem que parar, fazer a questão mais devagar para ensinar pra gente, né? Mas ela ficou bastante tempo pra resolver explicar pra gente 2 itens só de matemática. Aí me surgiu uma dúvida aqui na cabeça. Você acha que vale a pena, por exemplo, essas questões mais longas, vale a pena realmente tentar para fazer e acertar, ou será que compensa mais pular e partir para a próxima? Depende do momento da prova que a pessoa está. Por exemplo, você tem lá 110, 120 itens, claro, vai depender da etapa, né? Faz uns 100 itens e assim por diante. E uma questão de filosofia, uma questão de história ou uma questão de matemática, mesmo que seja a questão mais difícil de matemática, sendo do mesmo tipo, elas têm o mesmo peso. Isso é legal no PAS, não tem assim um valor diferente porque você quer fazer engenharia, então a questão de matemática vale mais. Entender essa regra é bom para o candidato saber o seguinte, às vezes ele vai perder 20 minutos em 2 itens, que ele poderia ter utilizado aqueles 20 minutos para fazer 10 itens que não envolviam conta. Podia ser até mesmo itens de exatas, porque tem questões de física, de química, tem questões de matemática que não envolve conta, porque é mais uma interpretação gráfica, algo nesse sentido. Então, beleza. Nesse momento, vale a pena você falar, olha, essa questão aqui eu vou voltar um pouco depois, porque eu já percebi que eu vou perder tempo nela agora, e perder tempo significa perder outros itens. Só que não é uma coisa que eu recomendo você realmente pular completamente, e sim voltar depois. Especialmente quando o candidato deseja um curso mais concorrido, existem itens que ele não pode deixar assim de fora. Ele não pode pensar, eu não faço questão que envolve conta. É uma postura que ele está deixando uma boa parte da prova de lado porque ele acha que vai demorar. Então, qual que seria interessante? Fazer tudo que é rápido, tudo que ele consegue resolver rapidamente e ir voltando quando ele perceber que eram questões que ele demorava muito. E uma outra parte é também tentar melhorar a habilidade de resolver a questão. Às vezes você demora muito em uma questão que não necessariamente era para levar tanto tempo. E isso você pega com a prática. Se a pessoa treina muitas questões, ela vai descobrir os atalhos, conseguir fazer mais rápido. Eu acho que eu preciso ver essa parte. Eu queria saber também, na sua opinião, qual que é a melhor maneira para manter a constância de notas boas nos 3 anos do processo do PAS. Além da metodologia ativa,
Porque, óbvio, que se a gente fizer várias questões, a gente vai pegando prática e tal, mas como fazer para manter essa constância? Bom, no PAS, não sei se para vocês foi assim, mas pelo menos a minha vivência no ensino médio, e depois quando eu criei o guia e comecei a observar as pessoas, já participei de muitas palestras em escolas. PAS 1, o pessoal tem medo e preguiça. E aí, quem começa a estudar no PAS 1, às vezes tem uma decepção e desanima no PAS 2. Então, já começa não muito legal, porque é difícil a gente entrar no ensino médio logo com a maturidade de cara e falar, poxa, eu vou estudar para essa prova, vou levar muito a sério. Aí no segundo ano você fica, poxa, meu PAS 1 não foi tão bom. O segundo ano costuma ser um limbo, às vezes, até para o pessoal que começou estudando bem no PAS 1, o segundo ano já parece assim, cara, eu não tô nem saindo, nem entrando, assim, no ensino médio. Queda de autoestima. Exatamente, assim, é o limbo do PAS, é o segundo ano. E no terceiro é o momento que a galera tem uma chance muito grande de se perder pensando em outras provas. Porque vão olhar o resultado que eles tiveram no PAS e vão ficar, nossa, acho que está muito distante da nota que eu precisava, vão pensar talvez seja melhor o VEST, o Enem. E faz sentido se perguntar isso desde que a pessoa realmente olhe as notas de corte verdadeiras, e não assim ficar ideias na minha cabeça. Eu acho que o PAS acabou para mim, então não vou mais estudar. Então se a pessoa fizer realmente uma análise, beleza, ela pode tomar uma decisão. Mas no fim das contas, a gente percebe que todos os problemas no PAS 1, no PAS 2, no PAS 3, em relação à constância, são muito por não entender muito bem a prova, não entender o momento do aluno. Ele está desanimado do PAS 1 porque ele tem preguiça do que vai vir pela frente, ou ele tem um medo muito grande. E ele tranquiliza saber, cara, o PAS 1 é o que tem o menor peso. É justificado, eu tenho medo, é a primeira prova que a pessoa vai fazer, mas se você for, digamos assim, não vou dizer se você for mal, se você não for muito bem, não acabou para você, você consegue recuperar e aumentar a nota. Aí PAS 2 você já está mais experiente, você sabe que é uma prova que exige um pouco mais de você, só que você já tem uma certa base. E o aluno chegar no PAS 3 com uma visão de que muitas vezes a nota que ele achava inalcançável não é bem assim, que ele tem chance de passar, ele começa a mudar assim em questão de constância. Essa é a primeira parte, é entender a prova. Um outro detalhe que muito aluno peca é sobre pensar que o PAS é assim, prova da escola que você consegue estudar muito faltando uma semana. Nossa, teve o trimestre inteiro, falta uma semana, você estuda como nunca antes. O PAS é muito mais uma maratona, você não consegue assim falar, cara, vou estudar 20 horas por dia, porque você não aguenta chegar até o final da sua preparação, ou 3 anos de ensino médio estudando para o PAS, num ritmo maluco. Quando a pessoa muda e pensa que maratona, conversa muito mais sobre constância, ser regular, fazer um pouquinho a cada dia, fica bem melhor para ela. Eu queria saber também uma coisa que eu acho que muitos estudantes, principalmente na primeira etapa do PAS, que é a primeira prova que a gente tem, o primeiro contato com o vestibular que a gente tem, eu queria saber como lidar com o nervosismo, com a ansiedade durante a prova. Eu ia perguntar isso agora. Porque, tipo, particularmente aconteceu comigo, eu fiquei nervosa, desesperada e não era nem questão da prova estar difícil, porque eu tinha estudado, eu passei o ano estudando, eu sabia grande parte daquilo ali, mas lidar com o nervosismo, com a questão do tempo, as adversidades. Tipo, e agora é a hora da gente parar e fazer a redação. Agora, isso, inclusive. Dividir esse tempo. Bom, PAS 1 costuma ser a prova que isso acontece, que dá o maior desespero, e às vezes o PAS 3 justamente por ser uma prova que tem um caráter muito decisivo. O que me tranquilizou foi lembrar que eu tinha feito provas anteriores várias e várias vezes. Então, eu separava na reta final do ano vários sábados para simular um ambiente de prova. E aí, eu cheguei na prova oficial do PAS pensando, cara, eu fiz isso semana passada, eu fiz isso semana retrasada, eu fiz a prova do ano passado, eu fiz várias provas antigas em casa, simulando, e não era verdade, assim, que eu estava no mesmo momento. Todas elas não valiam nada, e aquela da prova tinha um valor grande. Só que eu mentia pra mim mesmo e me convencia, cara, eu já estive aqui antes fazendo o mesmo processo, eu já sei o que é passar 5 horas numa sala fazendo a prova. E quando eu lembrava disso, eu ficava, mas semana passada eu fiz exatamente o que eu estou fazendo hoje e minha nota foi boa, tirava um peso das costas e falava, cara, tô tranquilo. Tem um conselho que não é muito bom, mas, assim, se você estudou bastante, se você se dedicou e começou a bater o nervosismo, é lembrar, cara, você provavelmente está na frente do resto do pessoal da sala. Tipo, você olhar ao redor e falar, mano, se essa questão tá difícil pra mim e eu me dediquei, provavelmente tá difícil pra todo mundo. Eu não vou me desesperar por uma questão de física que eu tô achando acima do nível, porque, bom, eu me dediquei e eu imagino que pra todo mundo aqui da sala vai estar no mesmo momento. Eu digo que, assim, não é tão bom conselho porque você tá se comparando aos outros, falando, cara, nem eles devem saber. Mas faz parte, assim, de tentar se convencer. Eu fazia um pouco isso. É o jogo mental ali, de você tentar se concentrar na prova e... Eu pelo menos na minha experiência, eu tentei me desvencilhar de todo mundo e focar na prova. Inclusive, uma coisa que eu tive muita dificuldade foi, eu não sou tão bom em redação. Então, eu demorei bastante para fazer a redação do PAS. Eu queria perguntar se você tem alguma dica de, por exemplo, de alguma estratégia para estudar ou para fazer a redação na hora. Beleza.
Primeiro ponto, que é fundamental quando a gente pensa em redação. A do PAS ela é bem diferente da redação do Enem. E se você acompanhar notícias, YouTube, rede social mesmo, o que você sempre vai ouvir é muito mais sobre uma redação do Enem do que sobre o PAS. E a cultura é muito diferente. Nível assim, cara, tirei 1000 no Enem. Tirei 10 no PAS. Assim, da hora, parabéns, é sensacional. É isso. Só que o peso de 1000 no Enem e o peso de 10 no PAS são... diferente. É o famoso não fez mais que obrigação no PAS. E no Enem, tipo, nossa, você é incrível, você é um fenômeno. É exatamente assim. Eu acho que isso é muito porque o Enem é o Brasil inteiro, então é mais concorrido, logo é mais conhecido. O PAS não é todo mundo que, tipo, conhece, tem acesso. E é mais fazível tirar 10 numa redação do PAS do que o 1000 no Enem. Mas eu não digo assim, fez obrigação, fez mais. É porque no Enem, você tirar 1000, muito provavelmente você alavanca a sua aprovação. É assim, uma nota muito alta, você consegue para vários cursos alavancar a aprovação por conta de 1000. No PAS, focar em gabaritar a redação, tirar a maior nota, não é uma virada de chave tão grande. Porque no PAS ela vale no máximo, olhe lá, 10% da nota. No Enem é uns 20%, vai depender da universidade também, dos pesos que ela usa. O primeiro ponto. Quem tem medo de redação, às vezes tem muito medo de redação por causa da cultura do Enem. A cultura que, no Enem, cara, é fundamental a redação. No PAS, me tranquilizava muito saber que mesmo se eu errasse algumas coisinhas, não era aquilo que ia mudar a minha chance de aprovação, sabe? Eu costumo contar um exemplo, que o Luiz, que é o meu sócio, que estudou aqui na Católica comigo no ensino médio, ele tirou 7 na redação do PAS. Eu tirei 9,8, assim, eu passei bem perto do 10. E ele ficou muito na minha frente, na colocação final. Nós dois fomos aprovados, mas na colocação final tinha uma diferença assim, de umas 8 posições. Porque, apesar dessa diferença na redação que parece muito grande, o peso da prova, ele compensa várias e várias vezes isso. Daí, qual que vira a moral da história? Primeiro, perder o medo de redação. Se você tirar um 7, não é o fim do jogo pra você. Não estou recomendando que você tire um 7 ali no dia da prova. Mas tira o peso, sabe? Você fica, cara, eu não tenho que ser perfeito nisso. Eu gosto de brincar quando eu digo, eu tenho que sobreviver. E o que seria isso? Fazer uma boa redação em um bom tempo. No Enem nossa, eu tenho que tirar uma nota muito alta, você chega como pressão. No PAS é o contrário, isso tranquiliza. Eu acho que eu até pequei isso, porque eu me preocupei demais em fazer a redação e acabei até deixando a prova um pouquinho de lado, às vezes, que eu pensava no que ia escrever, no que eu faço agora, e agora eu tô travado na redação, e como você falou, não é tão importante assim quanto a prova é. Exato, não seria um motivo para travar a prova, ficar pensando na redação. E, claro, existem as técnicas que ajudam no momento. Eu sempre gostava de, na primeira hora, assim, acabei de receber a prova, eu lia a proposta da redação, se eu tivesse alguma ideia, eu anotava no cantinho, e aí eu ia fazendo a prova. Enquanto isso, do nada, fazendo uma questão de história, eu pensava, nossa, eu podia citar isso na redação, ou me lembrava de alguma coisa. Quando dava mais ou menos metade do tempo, eu voltava com várias ideias e fazia um planejamento de texto. Com o planejamento de texto, eu perdi, assim, 5 a 10 minutos planejando o que eu ia dizer em cada momento. Só que na hora de escrever eu já sabia exatamente a coisa que estava em cada lugar. Na sua cabeça aqui, né? Exatamente, eu fazia um rabisco, assim, um planejamento, e depois era só executar. Então parece que você gasta mais tempo porque você leu antes, porque você voltou um tempão depois e ficou uns 10 minutos planejando, só que na hora de escrever sai muito mais rápido o que você quer fazer. Eu faço assim também, tipo, na hora que eu abro a prova, eu primeiro leio a proposta da redação. Depois eu faço a parte da língua estrangeira e vou fazendo tudo que eu sei ao longo da prova. Depois eu volto e aí eu faço todo o rascunho, né, toda a estrutura do texto. E aí depois eu volto para a prova e para a questão de gabarito. E eu acho que dá certo. O tempo de fazer a prova não foi um problema para mim. Aí, tipo, eu acho que vai de cada um e também da questão da prática da redação, eu acho bem importante. Sim, Pelo que você falou, tudo aqui é muito prático, né? É porque o PAS, ele é um vestibular? Assim, é um processo seletivo. Normalmente o vestibular o pessoal pensa só em uma prova, né? E o PAS várias, né? Mas isso. Então, o PAS ele é meio que um processo seletivo que você tem que ter muita constância, né? É realmente para pegar aquele aluno que estuda todo ano. Não precisa se matar de estudar, mas você não pode também deixar para... esse ano eu não vou estudar para ano que vem fazer a prova e bem. Tentar compensar, exato. Essa é a parte mais legal do PAS, na minha opinião, porque ele valoriza o aluno que chegou no primeiro ano do ensino médio e falou, cara, se eu assumir uma responsabilidade agora, eu tenho quase uma aprovação muito, muito, muito bem encaminhada, nunca é garantida, de que no final desse processo eu estou na universidade. É diferente de, sei lá, em outras cidades que a pessoa pode fazer o primeiro ano não ligando muito, o segundo ano não ligando muito e terceiro ano agora vem o Enem. Aí vira o ano do desespero, o terror. Eu percebi que o meu terceiro ano foi muito mais leve do que dos meus colegas que dependiam apenas do Enem, justamente por isso. Isso ajuda, porque a gente está o ensino médio inteiro fazendo a prova, assim...
Você tem que estudar, você acaba ficando meio nervoso, meio ansioso, mas você tá, no primeiro ano você fez uma, no segundo ano você fez outra, no terceiro, que é realmente o ano do vamos ver, a gente tá um pouco mais preparado para fazer essas provas, né? Isso, e outra coisa que tranquiliza muito é que mesmo que no terceiro ano dê errado, porque, cara, é sempre uma possibilidade, não passar, é chato falar isso, né, o pessoal tá ouvindo, nossa, essa aprovação, mas mesmo quando não dá certo passar no PAES de uma vez, a pessoa já estudou 3 anos para uma prova difícil. No geral, assim, é um vestibular que ele é mais conteudista, etc. Então, a chance dela passar naquele mesmo ano pelo Enem, ou no ano seguinte, por qualquer outra prova, é muito maior do que a de um candidato que só virou assim e falou, cara, tá acabando o ensino médio, eu vou estudar. Porque você já tem uma história de estudos ao longo dos 3 anos anteriores. Eu queria saber também por que você escolheu focar no PAES ao invés do Enem, que é o que geralmente as pessoas vão atrás e pensam mais, até por ser mais divulgado. Porque eu, por exemplo, conheci o PAES e soube da existência dele quando entrei no ensino médio. No nono ano eu não tive acesso a isso, não sabia. Cheguei no primeiro ano, o que é o PAES? Como assim eu tenho que fazer essa prova? E aí eu queria saber por que você escolheu focar no PAES e criar o guia do PAES exatamente pelo PAES e não pelo Enem ou pelo VEST da UNB também. Perfeito. Primeiro ponto é onde a pessoa deseja estudar. Se você deseja estudar na UNB, qual que seria o primeiro passo? Você pergunta, bom, como que eu posso entrar na UNB, né? E ela tem 3 processos seletivos, o PAS, o acesso ao Enem e o vestibular tradicional. Só que o PAS tem metade das vagas. Ele tem vaga tanto para o primeiro semestre quanto para o segundo semestre. Então imagine que tenha, sei lá, 4 mil vagas na UNB. 2 mil são pelo PAS. Se tem mais vagas, você pensa, bom, deve ser um pouco mais tranquilo, porque ele já está direcionando, falando, olha, a UNB privilegia essa prova. Na minha época já era assim, então foi um dos primeiros motivos. Eu pensei, cara, se eu quiser entrar na UNB, eu estou escolhendo um caminho que eu sei que é mais acessível, mais tranquilo. Falando assim, bem abertamente. Na época eu não sabia qual curso eu desejava fazer, eu só sabia, cara, eu quero encaminhar a minha vida e o PAS é a maneira de conseguir isso. Outros fatores. Na minha época ele era uma prova exclusiva para o ensino médio. Agora, para vocês, existe essa situação de pessoas que já saíram do ensino médio podem fazer o PAS. Só que ela tem que fazer 3 anos de prova do mesmo jeito. Então, 90% dos candidatos estão no ensino médio. Você está concorrendo com pessoas do mesmo ano que você. É diferente do Enem, que às vezes você está no seu primeiro ano de Enem concorrendo contra um cara que está há 2 anos ali, maluco no cursinho, querendo passar. Para mim, isso foi um peso. Foi, assim, diferencial para falar, cara, é a maneira mais acessível. Eu sempre tive a tranquilidade de saber que não era a única, que o pessoal fica, é mais fácil, então se der errado eu não passei na mais fácil, eu não passo nenhuma outra. Eu sempre tive a tranquilidade de saber, cara, se não der, eu tenho que aumentar o meu esforço e tal, mas existem outras chances ainda depois do PAS, eu já estou muito bem. Se eu tiver estudado bem para o PAS, eu já estou muito adequado, assim, para conseguir fazer o VEST ou o Enem. É verdade, ainda tem isso, né? Você acaba que é até uma revisão também, que você está no primeiro ano estudando bastante, segundo, terceiro, então você chega mais preparado até para o Enem do que alguém, talvez, do que alguém que não tenha feito PAS, né? Isso Sim, é muito legal. Exato. Se você fez bem o primeiro ano, se você queria fazer bem o PAS 1. Exatamente essa ideia. E o que você acha da característica das provas do Sebrasp, dessa questão de uma errada anular uma certa, no tipo A, porque isso é desesperador, é um pesadelo. É complicado. Meu maior medo é colocar isso na escola. Não, por favor, não coloca. Ouviram? Assim, é o jogo e... especialmente quando você entra como parte assim, nossa, eu vou enfrentar essa prova, talvez uma das primeiras reações seja ficar com muita raiva. Eu entendo, porque, cara, é uma pressão gigantesca, né? É diferente de uma prova da escola que você não sabe, você chuta e se der certo, você ganha o ponto, tá felizão, se der errado, você fala... Você perde 2. Exato. No PAS você perde ponto e vira um aspecto, assim, psicológico. O que me pega não é nem esse negócio de chutar, é tipo assim, às vezes a questão... Cara, eu tenho quase certeza que eu sei a resposta. Eita, mas se eu tiver errado um mínimo detalhe... Essa é uma questão que acontece muito também, porque às vezes a pessoa tem medo de marcar as questões, tipo, ou quem não sabe muito dos outros, da questão da prova, do tipo D, do tipo C, acabam chutando ou não marcando por medo de também anular. E aí, tipo, as pessoas deixam de marcar muitas coisas que sabem por medo, assim, de estar errado e negativar. É um medo que, tipo, muita gente tem, negativar. Sim, com certeza. Bom, é psicológico, é puramente psicológico, assim, a prova te coloca uma pressão e é a questão da sua confiança, digamos assim, quanto que você confia no que você está dizendo que sabe. Se você confia muito no que você diz que está certo, você marca porque você fala, cara, quase certeza que eu vou acertar isso daqui. E aí qual é o problema? Às vezes, igual você citou no seu exemplo, é uma dúvida minúscula. Eu vou, sei lá, vou inventar uma questão aqui.
A ditadura militar, começada no ano de 1964, teve como principal característica pipipi e popopó. Você concorda? Pipipi e popopó com certeza foi a principal característica. Sim. Só que 1964, aí você começa a olhar para a questão e fica desesperado. Você fala, nossa, eu não sei se foi essa data, se eles tiverem trocado essa data, se não sei o quê. Bom, vamos supor que tenha 20 questões na prova que você ficou na mesma situação. Você sabia tudo e era um número, uma coisinha. O primeiro cenário, o cenário do medo que a gente está falando aqui, é a pessoa deixar de marcar 20 porque ela fica com medo de... Ela olha para cada questão e fica com medo de perder aquela questão. Nesse cenário, você não marcou 20, você não ganhou nenhum ponto nessas questões. O outro cenário é você marcar as 20 e aí você caiu em pegadinha em algumas. Vamos supor que você caiu em pegadinha em umas 4. Das 20. Agora você marcou 20, você errou 4. Então, você acertou 16, tem as 4 que você errou, você vai perder, você ficou com um saldo de 12. Você está percebendo que é como se fosse uma casa de apostas, a Sebrasp, casa de apostas. E aí se você olha para uma questão e tem um medinho nela, talvez você perca aquela questão. Mas se você pensar, poxa, são 20 questões que eu estou nesse cenário e eu posso, de repente, acertar a maior parte delas, eu não vou ficar tão negativo. Qual que é a grande sacada? Saber que nunca é uma aposta que é, nossa, se eu não tenho certeza, eu só tenho 50% de chance de acertar ou 50% de errar. Porque sempre tem o seu conhecimento que desbalança a porcentagem de uma questão. Tem questão que você tem 95% de certeza. Se você deixar de marcar todas as questões que você tinha 95% de certeza, você vai estar perdendo uma parte da prova. Às vezes você vai errar, a questão realmente vai ficar com raiva, vai perder ponto, só que tem que pensar sempre no longo prazo. A conduta de evitar várias questões por medo, ela é prejudicial. E só tem uma coisa que muda. Ouvir esse meu conselho não muda a conduta de nenhum estudante, porque ele vai chegar na prova e vai ter o mesmo medo. A única coisa que muda é fazer uma prova antiga e falar, cara, agora eu vou marcar um pouquinho mais. Eu não vou marcar só quando eu tiver absoluta certeza. Eu vou marcar quando eu tiver talvez um pinguinho de dúvida, eu marco. Porque ele começa a perceber como faz diferença. Essa questão que eu citei assim, nossa, será que foi 1964 a ditadura? Se você parar para pegar todas as provas antigas, você vai se fazer a pergunta, cara, quantas vezes eles deram um gabarito errado por causa de um número, um nome de alguém, não sei se já ficaram com medo do, nossa, será que foi esse autor da obra? Poxa, quantas questões eles fazem para estar errado isso? Não é o foco deles. E isso é um enfeite do item. O enfeite raramente é o erro, quase nunca. Eu não lembro particularmente de uma questão assim que o ano estivesse errado, a menos que fosse muito gritante, tipo, a independência do Brasil no século XVI, aí você fica... Nada a ver. Tá bem distante. Meio esquisito. Então, raramente é assim, a independência em 1820, aí em vez de falar 22, fala 1828. Aí você fica, nossa, eu ri por... Não é muito foco, porque isso você não vai de conhecimento de ninguém, né? E eles querem medir se você entendeu o que foi o assunto, quando aconteceu, qual é o contexto. Então, se você começar a pensar isso em cada item, cara, qual é a chance deles estarem sacaneando uma parada dessas? Por bobeira. Exato. E aí você vai lembrar de todas as provas que você fez antes e falar, cara, eu não lembro de ter acontecido uma vez. Aí vamos pro que aconteceu agora. Qual é a chance das 20 questões terem acontecido a mesma coisa? Vai ser uma ou outra que você fala, beleza, infelizmente eu perdi essas, mas ganhei as outras. Ou seja, a grande saída é enfrentar esse medo, sabendo que é uma aposta que você tem mais chance de ganhar se você tem conhecimento. Fazer muita prova para justamente ter esse sentimento. E fazendo muita prova você cria, por fim, o Instinto Sebrasp, que eu não sei se já ouviram falar. Não. É tipo o Instinto Aranha, que basicamente você vê um item, você não sabe todo o conteúdo, mas você fica, tem cheiro de errado. Cara, isso daqui, quando a pessoa faz muita prova, ela não vai ter certeza, ela vai ter o pé atrás e falar, tem muito cheiro de errado. Parece que tá errado, eu tô sentindo que tá errado. E você vai perceber que de repente começa a funcionar realmente, porque você construiu uma base tão grande de entender a prova, que às vezes mesmo sem ter a certeza absoluta, você ainda acerta por conta disso. Legal. Eu tava vendo seus stories esses dias e eu vi que você fez inscrição pra fazer a etapa do PAIS 1. E na língua estrangeira você escolheu francês. Eu queria saber por que o francês. Foi uma loucura que me deu na hora. Mas explicando assim, qual seria o grande plano. Imagina assim, todo mundo que vai fazer inglês ou espanhol sem saber muito bem dos dois. Eles ficam desesperados. Eu entendo o sentimento, assim, a pessoa não fez um curso de inglês, nunca falou inglês, não assiste, sei lá. E eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma prova que cobra inglês, tô lascado, etc. E o meu plano era mostrar assim, cara, eu vou tentar pegar uma prova que eu nunca fiz, vou tentar aprender um pouco até lá. O básico do básico. O básico do básico para ver se dá para sobreviver. Então não tô lá, tipo, nossa, eu quero gabaritar e tal. Mas sim mostrar que dá para sobreviver. No meu caso, eu fiz o inglês no PAIS e o espanhol é uma língua que, assim, eu não falo, mas eu desenrolo, sabe? Então eu fiquei, vamos tentar ser mais justo fazendo francês. Foi assim, como a prova para mim já não tem muita importância, estou fazendo muito mais pelas questões para entender o contexto dos alunos, é algo que vale a pena arriscar. Logicamente, a pessoa que está estudando em casa, tipo, não vai escolher francês de rolê. Eu só estou nessa porque eu realmente queria pegar uma experiência nova para ajudar quem tem dificuldade com a língua estrangeira. É basicamente isso. E falando disso, já que a gente está nessa questão da etapa do PAIS 1,
quem não tirou uma nota tão boa abaixo da média no PAS 1, você acha que ainda compensa fazer o PAS 2 e o PAS 3? Ou que não tirou uma nota no PAS 2 ainda fazer o PAS 3 para tentar algum curso, tentar entrar no UNB? Eu tive amigos que até nem chegaram a fazer. Porque muita gente desiste também, tipo, ou por medo no PAS 1 ou no PAS 2 porque não tirou uma nota tão boa no PAS 1. Normalmente a galera desiste e o mais chato é porque eles desistem sem informação de qualidade. Sei lá, a pessoa tirou uma nota no PAS 1 que era abaixo do que ela desejava e ela pensa, nossa, eu nunca vou passar no meu curso se eu repetir essa nota, meu PAS 1 estragou tudo, eu não vou estudar mais pro PAS. Cara, você só pode tomar essa decisão, uma decisão assim tão marcante, não vou mais fazer a prova, se você tiver muita certeza sobre o que você está falando. Pelo menos a minha concepção é assim, não é, eu acho que não dá mais. Pô, você procurou saber a nota de verdade? No caso do guia, a gente sempre disponibiliza as verdadeiras notas de corte. Isso é muito importante, porque a gente vê um site que tá falando que é 90, o outro é 120, o outro é, sei lá, 60. O site do Sebrasp, por exemplo, ele fala uma nota fake, é o que eu costumo chamar. Porque a UNB tem vaga pelo PAS para o primeiro e para o segundo semestre, e o site do Sebrasp ele marca as notas do primeiro semestre. Então, ele só está mostrando metade das vagas. Quem passa no segundo semestre sempre ficou depois, né, na colocação de quem passou para o primeiro. São pessoas que são chamadas depois. Ou seja, a nota dessas pessoas é muito menor. Não necessariamente muito menor, mas vai sempre reduzindo, né? E o Sebrasp não divulga. O guia criou uma calculadora e uma tabela que mostra de cada curso as notas da última pessoa que foi chamada. Qual que é o grande rolê? A pessoa, cara, o resultado saiu lá em fevereiro e tem gente que foi chamada semana passada para a UNB para estudar no segundo semestre. Beleza, mas ela foi chamada. Seu objetivo não é passar no primeiro semestre, sinceramente. Seu objetivo é entrar, eu entrei, eu tô tá ótimo. Tá ótimo. Às vezes se passa no segundo semestre ainda tem 6 meses de férias, tá ótimo também. Enfim, então a gente mostra isso, cara. Tem pessoal que desiste porque não sabe desse detalhe ou não procura saber que a verdadeira nota de corte às vezes ela é 20, 30, 50 pontos menor do que a nota de corte falsa que é divulgada no Sebrasp, em outras páginas, etc. Então, eu tava falando, o pessoal desiste sem saber isso. Então, aconteceu no meu terceiro ano, a galera que tinha nota e desistia pensando, não, nunca vou alcançar. Daí perdi assim, o PAS 1 e o PAS 2 à toa, só porque não vai querer fazer o PAS 3. Só pode realmente desistir se você tiver uma certeza absoluta que não dá mais. E para ter essa certeza absoluta, cara, você tem que ter ido mal no PAS 1 e desejar um curso muito concorrido. É o único cenário, porque para praticamente qualquer outro curso na UNB que não seja medicina, a pessoa consegue recuperar no PAS 2 e no PAS 3, se ela se dedicar, seguir assim, direcionada para a prova. A galera fica assim, não, é um absurdo o que você está falando, mas não é. O PAS 1 é só 16% da nota. Você tem, assim, todo o resto disponível para a pessoa nas outras duas etapas. Então é um momento que ela consegue recuperar muito do que ela precisa fazer. Legal. Eu faço cursinho, né? E aí tem uns amigos meus na minha turma que eles não tiraram a nota tão boa no PAS 1 e aí estão refazendo o PAS 2 agora, na etapa do PAS 2, e vão refazer o PAS 1 esse ano também, porque já é uma chance, já que a gente tem a oportunidade, já é uma chance da gente tentar ingressar de novo. Tipo, se a primeira vez não der certo, tenta mais um ano, e aí, tipo, você não vai perder mais 3 anos estudando, você vai perder 1 ano, porque já repetiu o processo. Você acha isso interessante? Eu acho interessante. O aluno que faz isso só tem que evitar um risco, que é o de atirar para muitos locais ao mesmo tempo. É o único problema que ele enfrenta. Mas de resto, repetir a prova do PAS 1 quando você está no PAS 2 é bem legal. É só destacando para a galera, quando você faz isso, você não muda a sua nota do PAS 1, né? Você entrou em uma nova corrida. Uma nova etapa. Depois que você terminar o ensino médio, você vai ter um PAS 3 para fazer em dezembro ainda do ano seguinte. Mas, cara, vale a pena. Você está meio que encavalando, você está atrasando o seu processo em 1 ano, mas pode fazer sentido para tentar uma nota maior. Qual o problema? Às vezes a pessoa tirou uma nota adequada no PAS 1 e ela pensa, eu vou repetir o PAS 1, tentar estudar para o PAS 2 ao mesmo tempo. Ela começou a tirar para 2 lados, ela vai começar assim, cara, eu quero isso, eu quero aquilo. Sendo que talvez o melhor fosse, vou 100% aqui em aumentar minha nota no PAS 2, vamos que vamos. Tem que ser uma decisão assim, pensada, refletida, não é apenas chegar e falar, acho que vale a pena tentar estudar para as duas ao mesmo tempo. Eu tive bastante amigo até que, por exemplo, a gente só fez o PAS 1 por enquanto, né? E acabou, por exemplo, fez a primeira prova, tipo assim, marcou 70 questões, marcou várias questões e no final tirou tipo 20. Aí a pessoa fica, não devia ter marcado aquilo, eu vacilei, não devia ter marcado tanta coisa. Para essas pessoas, qual tipo de conselho que você dá? Realmente não vale a pena marcar tanta questão? Ou vale a pena arriscar e... assim, nesse caso é uma pessoa que ela errou muito, muito, muito da prova. Ela errou umas 35 do que ela marcou, né?
Veja, primeiro ponto, a pessoa vai perceber se ela marcou demais também no dia da prova. Ela vai ficar... Você sempre consegue olhar para uma questão e, tipo, conversar com você. Eu chutei ou eu estava muito confiante e errei de bobeira. Essas estratégias também variam de pessoa para pessoa, né? Sim. Isso é um pouco mais complicado. Exatamente, mas assim, se o cara errou muito, ou ele chutou bastante, é a maior possibilidade, assim, ou a confiança que ele tinha no conteúdo não condizia à realidade. Ele tinha muita confiança em tudo que ele marcava, ele estava assim, cara, tô sabendo pra caramba, e estava errando bastante, ou seja, não estava bem alinhado a expectativa com o fato de conhecer realmente aquele assunto. Quando a pessoa diferencia, ela vai saber, beleza, é porque eu chutei muito. Se eu não tivesse errado 30, 25 questões, aí minha nota não teria caído tanto. Ela já sabe que o próximo ano ela tem que maneirar no chute. Acaba sendo assim. Só que existem algumas que a conduta do próximo ano nem é maneirar no chute. É realmente ver mais conteúdo porque ela está errando coisa achando que sabe. Tá caindo em pegadinha, etc. Mas normalmente se a pessoa errou tanto assim, é mais por excesso de chute do que por falta de conteúdo. Então dá uma maneirada no chute, tentar... Isso. Às vezes até falta de atenção acontece muito, né? Às Com vezes certeza. a pessoa tá nervosa. Tem vários detalhes que ela vai deixar passar, por nervosismo. Daí entra, cara, é repetitivo, é chato, assim, mas É muita coisa. fazer a que prova acontece, né? antiga, a pessoa vai perceber qual é o problema, assim, sabe? E se até tem uma base melhor do que você sabe, o que você não sabe, realmente faz sentido. Isso. É muito importante. Sei lá, pra mim parece muito óbvio, mas eu sei que pros alunos não é. Eu tento lembrar na minha época, assim, eu falava dos amigos fazer, eles falavam, não, mas é que eu tô errando muito. É que é chato, e é muito chato fazer a prova antiga. Você tá ali em casa, pegou a prova do ano passado pra fazer. Se erra a questão, você fica revoltado, você fica com raiva, você leva um tapa na cara em casa. Tipo, você escolheu o sábado pra levar um tapa na cara. É basicamente isso. Só que, em compensação, no dia da prova o tapa vem bem mais fraco. O dia da prova oficial é tipo, pô, eu já tenho muito em casa pra essa prova, eu já sei como é. E a galera que foge disso, que fica, não vou fazer prova antiga, fica enrolando pra fazer, leva o tapa no dia mais importante, que ela chega e fala, caraca, tá muito diferente do que eu imaginei. É muito sobre isso, parece super óbvio, só que existem motivos pra gente não querer fazer prova antiga, né? É medo, é receio, assim, é muito chato, você estudou um conteúdo pra caramba aqui pra prova da escola, e chegou, quando esse conteúdo caiu na prova do ano passado que você simulou, você errou tudo. Só que bom que você descobriu que você ainda não estava tão bom quanto você imaginou. Na antiga, na importante mesmo, Você tem um tempo pra corrigir, exatamente. Realmente. É o que eu costumo falar, assim, leva um tapa em casa, apanha em casa, que ninguém tá vendo, que não vai dar um desespero, e depois você vai ter um tempo pra corrigir até a prova. Já vai chegar até mais confiante na prova, né? Exato. Você sabe melhor seus pontos fortes e fracos, né? Exato. No meu caso, assim, eu falei, né, nos meses anteriores à prova, você separava vários finais de semana pra simular uma prova toda. Se eu ia mal, era chato pra caramba. Eu já joguei prova antiga na parede, falei, eu odeio esse fácil, etc. Só que, imagina, 2 semanas depois eu fui muito melhor. Eu ficava, esquece, cara, eu tirei a nota aqui que eu seria aprovado naquele ano. Eu passo o final de semana mais feliz da minha vida quando isso acontece. E ter esse momento dá muita confiança, sabe? E depois eu lembro, pô, por que eu fui mal na outra prova? Porque a estratégia foi diferente, porque eu vacilei naquilo e naquilo. Você evita fazer o mesmo erro na prova oficial. E eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre as obras também. Qual o peso das obras no PAS? E tem um diferencial também, porque no Enem não tem essa questão de uma lista de obras divulgadas, musicais, textos, a questão da literatura, de quadros também, de tudo. Não tem isso no Enem e é uma coisa tipo do PAS. Você acha que vale a pena as pessoas estudarem muito a obra, tipo, muito mais as obras ou os conteúdos em si, ou mesclar os dois? Porque, tipo, alguns professores falam que as obras fazem 80% da sua prova. Outros professores já falam, não foca tanto. Foca, mas não foca tanto. Foca uns 20% ali, tipo, da prova vão ser das obras. Quando eu penso em paz, eu penso muito nas obras. Assim, o conselho que eu vou dar vai ser muito diferente para cada pessoa que está escutando. Por exemplo, um aluno que não estudou nada e falta um mês para a prova, se ele estudar só obras, é um ótimo conselho. Para aquele aluno que não estudou nada até agora e ele quer, assim, aumentar um pouquinho a nota que seja, etc. Beleza. Obra é o conteúdo que é mais fácil. É uma certeza, você não sabe qual obra vai cair, mas você sabe que vai cair itens daquela lista. Então você sabe que aquilo ali vai aparecer. Só que esse conselho para o aluno que quer uma nota alta, nossa, foca só nas obras, aí já muda. Ele é muito bom pro cara que tá com pouco tempo, quer dar uma alavancada, beleza, quer ir melhor do que ele iria se ele não fizesse nada. Obras. Mas a pessoa que quer uma nota alta, ela não pode entrar nesse assunto de não, é apenas obras, ou obra é a maior parte da prova, principalmente porque não é verdade. Se você olhar assim, porcentagem de itens sobre obras,
pode ser metade dos itens. Só que não significa que são itens que você precisa saber a obra para responder. O que eu quero dizer com isso? Se você pensar, olha, pirâmide aqui, ou sei lá, essa obra de arquitetura é uma obra do Paz, e você contar cada item que caiu sobre aquilo, vai ter item de matemática falando da forma geométrica para calcular aquele edifício, vai ter item de física falando sobre a fachada daquele edifício. Então, era sobre a obra. Só que o conhecimento para você resolver, você não precisava saber a obra, você precisava saber matemática, saber física. Então, a galera que fala assim, nossa, é que mais de tantos % da prova é só de obras, não é exatamente assim. E aí começa a prejudicar o pessoal que vê uma estatística que não é alinhada ao que cai na realidade. Estuda tanta obra que esquece de estudar os outros conteúdos. Isso. Eu diria que a obra é assim, é o mínimo que você precisa saber, é entender bem das obras. Entender bem não significa ser especialista, que é o grande erro. O pessoal pensa, o pessoal vai estudar obras porque é muito difícil, mas você vai ver por que é difícil para a pessoa, porque ela quer saber o mínimo detalhe da vida do autor da obra, ela quer saber sobre o tio dele, onde que ele vivia, quer saber sobre a data de nascimento, eu vou decorar aqui a cidade, sendo que o bom do Paz é que ele também direciona o que é importante de cada obra. Então você tem que saber interpretar, tem que saber o contexto, o enredo, saber assim, um pouco sobre o artista, por que ele fez aquilo, mas não tem que ficar biruta, vou decorar um trecho do poema. Cara, vai estar lá o trecho do poema, tá de boa. Quando a pessoa entende isso, ela estuda adequadamente para as obras e estuda adequadamente para o restante. Não pode faltar o resto do conteúdo, cara. É algo assim, se você quer aumentar a sua nota, você não pode se contentar com as obras. Legal. E agora surgiu aqui na minha mente. Vamos lá, uma pessoa que está aqui o ano inteiro, faltam poucos meses pro Paz, não estudei nada, mal, nem olhei a matriz. O que eu faço? Não, eu estudei bastante. Estou estudando ainda. Mas digamos que eu não estudei. Não sei de nada, não olhei a matriz, não sei as obras. Qual que é a melhor estratégia para eu estudar até a prova do Paz? Perfeito. Esse episódio vai no ar que dia? A gente não sabe ainda. Acho que 1 ou 2 semanas, não muito mais que isso. Suponho que a gente tem umas 8, 9, 10 semanas para a prova do Paz da pessoa. É assim, é um tempo tranquilo? Não. É um tempo ótimo, excelente? Não. Levando em consideração que você o ano inteiro vai estudar. Exato. Não é assim o cenário ideal. Só que, por outro lado, é pouco tempo? Nunca que 10 semanas é pouco tempo para a prova do Paz. Para um vestibular grande, que tem conteúdo do ensino médio inteiro, para o Enem, é bem mais puxado você ter 10 semanas. Para o Paz, você tem que pensar, é 10 semanas para uma prova sobre um único ano do ensino médio. Esse primeiro fator ali que a pessoa coloca já ajuda. E você já viu muitos dos conteúdos, porque assim, você não estava estudando para o Paz, mas você estava vendo coisa para provas da escola. Estudar na escola, estudar para as provas da escola. Então... Exato. Talvez, digamos assim, você esteja meia boca, assim, mais ou menos, em boa parte dos conteúdos. É diferente de estar completamente no escuro em todos os conteúdos. Para cada um deles, você já tem ali uma base. Beleza, então, quando a pessoa pensa que só tem 10 semanas, ela quer desistir. Não é o meu conselho, porque, cara, 10 semanas no Paz é tempo para fazer muita coisa. Primeiro, colocar as obras, porque é um requisito mínimo, assim, você sabe que há uma chance muito grande de acertar as questões sobre obras, que é um conteúdo mais tranquilo, e não se contentar com elas. Aí, beleza, agora você tem que olhar os conteúdos das exatas, que é o medo da galera, que todo mundo fica desesperado, só que, poxa, sua nota cresce muito por causa dessas matérias. A nota do Paz, de verdade, ela está na parte de exatas pelo seguinte motivo: todo mundo vai fazer obras, todo mundo que se dedicar vai acertar de obras. Quem se dedicar além vai conseguir o que a galera não está fazendo, que são as questões de matemática, química, física e biologia. Isso daqui é o diferencial, porque obras todo mundo que estudou normalmente chega sabendo das obras. Então, você tem que dar um jeito de colocar em 10 semanas os principais conteúdos dessas matérias. Aí, sei lá, vamos supor, Paz 1. Existem conteúdos de matemática tranquilos, e existem alguns que são assim, muito mais difíceis para uma pessoa que está com pouco tempo para estudar. É melhor você garantir que você vai pensar sempre em custo-benefício. Cara, quanto tempo eu tenho que investir para aprender isso? Tranquilo. O custo-benefício você calcula. O tempo que você vai investir, o seu custo e o benefício ao quanto que aquilo cai. Sim. Não é uma conta perfeita, mas assim, é um raciocínio, cara. Exato, pô. Tem conteúdo que caiu uma vez em 5 anos e vai demorar muito, porque é aquele conteúdo que só os nerdolas estão sabendo. Tem um outro que é tipo, mano, se você souber a regra de 3, você resolve aqui uns 4 itens. Cai todo ano. Aí você fica, cara, primeiro eu vou saber isso. Você está aumentando a sua base, como se fosse assim, amplitude de conteúdos que você sabe sobre a prova. Quando está na reta final, tem que focar muito nisso. Não dá para focar em se aprofundar em muitos temas, saber os mínimos detalhes, porque vamos supor que você decide virar um especialista da química orgânica, assim, nos mínimos detalhes, quando você está no país. Cara,
E nesse período, talvez se você ficasse 2 semanas virando especialista da química orgânica, desse tempo para você entender bem de química orgânica, entender bem de outros assuntos da química, além da química orgânica, e aí você vai deixar alguns na prova em branco porque você não sabia o mínimo detalhe, mas você acertou vários outros porque você sabia o básico. Pensar que não são só questões difíceis na prova te ajuda nisso. Vão vir questões fáceis, questões médias e algumas difíceis. Não fique estudando para cada assunto você dominar sempre até o mais difícil. Legal. O país ele tem esse negócio, quer dizer, eu nem sei se eu nem tem, mas, por exemplo, a quantidade de questões de exatas e de humanas são equilibradas ou cai mais uma do que outra? Olha, você sabe dizer? O que a gente faz, os raios-x, não sei como que eu pronunciaria isso, que são de análise das provas. Então, a gente junta assim, cada questão ela é uma linha num banco de dados que vai estar dizendo sobre qual era o tema e depois a gente junta para saber quantas foram de biologia, matemática. E aí, as principais matérias, assim, em número de questões, acaba sendo biologia, física, química e matemática. Os mais difíceis. E a galera fica, nossa, mas olha só, obras. Obras vai dar um número muito grande se você somar todas. Dá uma porcentagem ali, não diria igual, mais próxima de você somar as 4 grandes de ciência da natureza e matemática. Tem uma parte muito, muito grande que vem junto, assim. Ela é fundamental, a galera, não sei, assim, acha que vai passar batido, que é a interpretação de texto. Tem muita questão que tem uma obra ali, mas o item mesmo é só para você interpretar o trecho da obra. Se você não tivesse lido, você acertava por interpretação. Então, é um pouco balanceado no sentido de, cara, tem um peso bem grande aqui em exatas, que é quase igual ao de obras, e tem, não na mesma proporção, mas assim, bem significativo, a parte de interpretação. Algumas matérias caem pouco, se você for olhar de maneira absoluta. Por exemplo, filosofia não é uma matéria que cai muito no PAIS. Normalmente vai cair a obra de filosofia com alguns conceitos, mas não vai explicar a filosofia. Realmente não me lembro de fazer muitas questões de Exato. filosofia. Aí assim, qual que é o risco da galera? Falar, vou ignorar a filosofia. Não, cara, tá muito fácil. Que bom que é assim. Você já sabe exatamente o que você precisa fazer para acertar os itens. É só ver a obra, ver o que já caiu antes e tranquilo, você se resolveu. E não ignorar essas partezinhas pequenas, porque elas também, você vai somando ali um pouquinho de filosofia, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de não sei o que, cara, vira uma parte legal da sua prova que você não pode só ignorar aleatoriamente. Legal. Enfim, você tem mais alguma coisa para perguntar? Não, acho que a gente já conseguiu perguntar, a gente aprendeu muita coisa. Eu tive muita dúvida. Muito obrigado, Rafael, pela Muito obrigada por ter aceitado o convite, de ter vindo aqui na sua antiga escola. Acho que é isso, né? É isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Esse foi mais um episódio do nosso Católica Cast Entre Aulas e até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigada.